Com toda certeza, né? E aí a gente entra dentro dessa temática que é tão complicada, que são os transtornos alimentares, né? Principalmente quando a gente fala em compulsão alimentar. É muito frequente a gente ver na internet, ou mesmo conversando com as pessoas, assim, a pessoa fala, não, mas eu tenho compulsão alimentar, daí eu tive uma compulsão e tal. Mas não é assim, né? O nosso, não, eu sentei e comi uma caixa de bis, por mais que seja uma caixa, não é um episódio de compulsão sempre, né? O que envolve a compulsão alimentar? É a sensação de perda de controle, né? É a repetição disso, é você comer grandes volumes num pequeno espaço de tempo, né? Então, assim, os comportamentos compulsivos, eles são quase como se você não conseguisse evitar. Quando você vê, você já comeu, né? E aí, assim, não é só as coisas que você gosta de comer, né? Não é assim, eu sempre tenho compulsão por barras de chocolate, né? A pessoa, ela entra no episódio de compulsão, ela começa comendo a barra de chocolate, mas ela termina lambendo a margarina que ela encontra na geladeira, que é a única coisa que sobrou, né? Eu já tive pacientes que misturavam as coisas, jogavam tudo no liquidificador, muitas vezes era macarrão junto com doce, e tomavam aquilo, porque era o que tinha. Era açúcar junto com margarina. Então, assim, são coisas que muitas vezes não são nem consideradas uma coisa agradável de se colocar na boca, né? Então, não são necessariamente palatáveis. Então, assim, a gente precisa discernir o que são os transtornos do que não são. E aí, quando a gente pensa nisso, vai ter uma triagem, né, em relação a isso. Pode ser feita tanto pelo psiquiatra quanto pelo psicólogo, né? E provavelmente uma pessoa que tenha compulsão alimentar real, assim, ela vai precisar de um tratamento tanto de remédios quanto de psicoterapia. Mas as pessoas que não têm um diagnóstico de compulsão alimentar, mas que têm uma culpa relacionada com a alimentação e têm uma certa dificuldade, ficam travadas nessa questão da relação com a comida, muitas vezes elas se beneficiam, mesmo na ausência de transtorno, de conversarem com o psicólogo, de entenderem, de botarem ferramentas dentro do dia a dia para evitar esses sentimentos negativos relacionados com a comida, né? Para trazer uma vivência mais agradável. E tentar identificar os gatilhos, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa fala, tá, mas o que aconteceu algum fato? Porque às vezes, igual você falou, ela generaliza, né? Tenho compulsão. Eu falo, tá, mas você já parou para observar com que frequência acontece? Igual você falou, às vezes foi uma caixa de bis, mas era TPM ali dela, aconteceu alguma coisa pontual ali, só que ela sempre relaciona aquilo. Às vezes eu falo assim, mas quando que é teu ciclo menstrual? Às vezes, ela não para pra observar. Então, assim, como que você realmente, assim, avalia esse episódio, assim, não, realmente, compulsão? É um período de tempo? Porque às vezes ela tem essa crise ali, esse momento, mas às vezes passa, mas isso se repete com frequência. Pois é, isso vai depender da intensidade dos episódios, né? Do prejuízo que isso traz na vida da pessoa, né? Por exemplo, não, eu como até passar mal, muitas vezes eu vomito e depois volto a continuar comendo, né? Então, tem essas questões e tem a duração, né? Do problema em si, né? Porque, se for uma coisa assim, é TPM, eu briguei com meu marido, ou assim, não, estou numa fase difícil no meu trabalho, a tendência é que as coisas não sejam sempre, elas estejam sempre ali, né? Mas tem algumas pessoas que têm isso de uma forma recorrente, né, que a perda de controle ela é de uma certa maneira repetida, acontece mais de uma vez na semana, né, e isso acaba acarretando prejuízos não só na questão de peso e forma corporal, mas muitas vezes até distúrbios metabólicos, né, trazendo diabetes, problemas de saúde mais importantes, né, comportamentos de compensação. Então, assim, é muito comum que as pessoas usem laxantes, diuréticos, provoquem vômito, ou comecem a fazer exercício de forma descontrolada, e aí entra numa coisa assim de faz muito num dia, daí no outro dia passa o dia comendo, e daí no terceiro dia volta e faz um monte de exercício, fica sem comer, daí, né, o que vai acontecendo? Vai tendo toda uma desregulação nos neurotransmissores, nos hormônios, então o cortisol vai lá na lua, daí a pessoa começa a se sentir mais irritada, mais tendenciosa a comer coisas que sejam extremamente palatáveis, e o ciclo vai se mantendo, né? Então, às vezes a gente precisa, assim, que a gente atue em várias frentes, né, para conseguir parar isso, né, quebrar o ciclo. Então, o nutricionista fazendo uma prescrição legal de alimentação que tenha, ao mesmo tempo, uma quantidade limitada de nutrientes, né, calorias, pensando, mas com coisas que tragam satisfação, que tragam bons micronutrientes também, né, as vitaminas, os minerais e tudo. Aí o psicólogo fazendo um trabalho para equilibrar essas coisas, né, para identificar quais são os principais momentos de fragilidade. Então, olha, o meu chefe briga comigo, aí eu chego em casa naquele horário assim que o cortisol já está meio desequilibrado ali no fim da tarde, e aí eu chego em casa, ainda não tem a janta pronta, e eu olho, tem tipo um pacote de pão ou tem uma padaria na esquina. Aí é ali que eu passo, compro
3 docinhos, 5 pães, e aí eu como a metade e fico chateada, né? Então, assim, observar esses comportamentos e substituir eles por outros que sejam mais interessantes, né? E observar, né? Igual você falou, às vezes é um ciclo de rotina ali que a pessoa não para observar. E essa coisa da padaria que você falou é muito comum, gente. Eu não sei se você escuta, mas é muito comum. Sim. Pega o filho na escola, vai, eu saio do trabalho, tá cansado, já vai, porque não tem nada planejado. Então, planejamento, organização. Isso que você falou também de ter um plano dentro do que a pessoa gosta. Às vezes, num primeiro momento, eu falo assim, não é nem sobre retirar alimentos, é sobre você equilibrar, distribuir para não ter essa fome. E aos poucos a pessoa fala. Às vezes, tem pacientes que falam assim, eu queria tanto um chocolate. Eu falo, beleza, a gente coloca. Aí você coloca o chocolate, aí quando ele volta, fala, você comeu? Não deu vontade. Então, às vezes, só para ele saber que ele não poderia consumir aquele alimento, ele tem mais vontade de comer aquelas coisas, né?